Olá, tudo bom? Como você está? A gente vai bater um papo muito interessante, porque várias pessoas já haviam me perguntado sobre este título, né? Que é como eu devo precificar a minha hospedagem, o serviço de hospedagem. Para quem não me conhece, eu sou Maria Pires e sou proprietária de uma hospedagem, de uma pousada há 12 anos, na qual eu comecei com apenas 2 quartos, 2 suítes, e eu estou aqui para ajudar você a montar a sua própria pousada e a faturar de 3 a 5 mil reais mensais, mesmo que você comece com apenas um quarto. E em 12 anos eu venho crescendo, venho desenvolvendo, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer muito mais que isto, tá bom? Porque eu sempre brinco, quando você abre uma hospedagem, você faz um serviço de excelência, o dinheiro é simplesmente uma consequência de tudo as outras coisas que vêm, na verdade, agregando em tua vida, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é esse: o que eu devo fazer ou como eu devo precificar a minha diária na minha hospedagem. Então, para que isso aconteça, isso na verdade foi inclusive uma das perguntas de um dos alunos, né? Que eu, graças a Deus, já estou com alunos, e que muito em breve abrirá uma hospedagem, muito em breve mesmo, vai ser muito legal. Assim que isso acontecer, eu quero trazer aqui para a gente fazer uma live, para ele poder contar para vocês como foi a experiência dele de ter montado essa hospedagem. Estou muito feliz, eu sei que tem 3 pessoas fazendo, mas um deles vai terminar o mês que vem, e muito, muito em breve a gente vai fazer uma live com esse novo proprietário de pousada, para a gente poder sentir o que ele realmente fez, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, para que você que também está pensando em fazer isto possa realmente tomar a tua decisão e ser mais um que montou a tua própria hospedagem em casa, tá bom? Então, um dos fatores muito, muito importante que eu falei para esse meu aluno que perguntou como ele vai começar a colocar o preço, porque, claro, é importante você ter uma ideia. Só que, por exemplo, eu estou num estado, ele está em outro, e cada lugar desse país, que é gigantesco, lindo, maravilhoso, tem uma variedade de preços, né? Então, a primeira coisa que eu falei para ele é: primeira coisa, o senhor vai fazer uma pesquisa de mercado, vai dar uma olhada o preço que as pessoas estão cobrando, independentes do tipo de hospedagem que elas tenham. Por que isso? Porque além disso, existe uma peculiaridade que vai ser o quê? Essa pousada, por exemplo, que ele está montando, tem um nicho muito pequeno. O que isso significa que ele vai poder cobrar muito mais caro, porque não existe o que ele está montando nos arredores dele. Então, isso é exclusividade. Ele oferece várias comodidades. Ele tem piscina, tem sauna, tem jardim de inverno. Então, isso eleva, na verdade, o preço. E ele, como eu disse, vai ser um nicho muito pequeno, no qual ele vai poder colocar um preço muito bom para ele, e além disso ele não tem concorrente, ou seja, ninguém está fazendo exatamente o que ele está fazendo, porque essa palavra concorrente na hospedagem ela não existe. Quanto mais pessoas, quanto mais pousadas acontecerem ali no teu entorno, mais vai fortalecer o turismo. Então, nunca veja uma outra hospedagem como um concorrente. Não, ele está agregando. O que é bom é que o turismo está crescendo na sua cidade, está crescendo no seu bairro, está crescendo no país, o que é muito, muito interessante e bom. Ao mesmo tempo, essa pessoa
que está montando ou já montou uma hospedagem próxima de você, ela vai te dar parâmetros, ela vai te ajudar no sentido de você verificar os pontos fracos, os pontos fortes, e dali você tirar uma lição para poder você, na verdade, decidir ou definir o que vai acontecer com a tua empresa. Então, sempre que alguém estiver montando ou alguém já está próximo aonde você quer montar, não veja como, já existe alguém fazendo isso, eu não terei mercado, ou está saturado. Não existe saturação em turismo, tá bom? Então, sempre coloca isso na tua cabeça, que a empresa parecida com a tua ou igual à tua, ela, na verdade, ela agrega para você, porque quanto mais hóspedes vierem ou forem para a tua cidade ou para a tua região, melhor, na verdade, será para você e para eles também, tá? Então, quais são esses fatores fundamentais para que você realmente possa colocar um preço justo, ao mesmo tempo que te dê lucro? Eu vou abrir aqui só um parâmetro, porque a gente está muito próximo do carnaval. A gente, na verdade, está começando, hoje é um sábado de carnaval, porque o carnaval vai ser terça-feira especificamente, mas quem trabalha com hóspedes, quem trabalha no serviço de hotelaria ou hospedagem, a gente já começa, na verdade, a contar desde a sexta, porque desde ontem pessoas já chegaram para poder passar esse período do carnaval aqui. E esse ano de 2022 foi muito peculiar, porque normalmente eu e toda a hotelaria aqui na nossa cidade, ela trabalha com um mínimo de diárias, e normalmente esse mínimo é de 4 a 5 diárias, e a gente praticava um preço muito acima do preço de alta temporada, porque aqui existe baixa temporada, alta temporada. Eu acho que não é só aqui, normalmente em quase todo o Brasil, talvez no mundo também, principalmente quando é feriado, então os preços se elevam. Em algumas cidades, final de semana é um pouco mais caro do que durante a semana, dependendo também, às vezes semana é mais caro que final de semana, quando é um turismo de negócios, né? Então, essas variações existem, elas são muito constantes no turismo. Então, é muito importante você definir qual tipo de turismo você quer seguir, qual tipo de hospedagem você vai abrir, porque existem todas essas nuances e principalmente também nuances de preço, e é muito bom você ficar antenado para poder saber cobrar aquilo que é correto, ganhar dinheiro com isso, né? E ter realmente uma clientela específica para aquela linhagem de hospedagem que você vai fazer. Falando sobre tudo isso, nós começamos a perceber, nós e a cidade, percebemos que alguma coisa não estava ocorrendo como normalmente ocorre períodos de carnaval. Então, o que, que aconteceu? Algumas empresas colocaram o preço abaixo do preço de baixa e rapidinho elas acabaram lotando. Isso aconteceu há 3 semanas atrás. Eu tive uma reunião com o meu gerente e nós ficamos meio que esperando e sempre fazendo pesquisa para ver como que estava as outras hospedagens mais ou menos no mesmo nível que a nossa. Para quê? Para que a gente não tomasse uma decisão errada. Então, é muito importante essa observação, digamos assim, você não tomar simplesmente uma decisão tomada pelo medo ou como eu posso dizer, sem ter nada para realmente mensurar a decisão que você está tomando. Você não pode, simplesmente com medo de não ter hóspedes, colocar o preço lá embaixo só para que você lote rapidinho. Isso é uma prática que a gente não faz, eu nunca fiz. E
Claro, é muito importante você ter uma noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, porque além de tudo, tem toda uma tem toda uma influência. Eu sei que está acontecendo uma guerra fora do país, mas tudo influencia, porque infelizmente a mídia influencia muito as pessoas e, por incrível que pareça, às vezes é uma coisa, né, lá na Ucrânia, lá na Rússia que está acontecendo, mas as pessoas daqui elas são afetadas emocionalmente, então essa questão do medo, essa questão da insegurança e além disso tem ainda a pandemia. Teve um decreto aqui na cidade que vai até dia 2 de março. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E este ano foi absolutamente atípico. Há 12 anos eu trabalho no turismo. Eu nunca tive algo tão atípico. Mas nem por isso está ruim ou não está ruim. Nós não estamos 100% lotados ainda, mas iremos chegar sim. Iremos, com certeza, entre amanhã e depois de amanhã estaremos lotados. Eu agradeço muito ao diálogo que nós tivemos aqui para tomarmos a decisão correta. A decisão é fria, digamos assim, não com a emoção, mas com os números, porque como eu te digo, não existe concorrente, todas as pessoas similares a você, elas convergem para tudo aquilo que você vai fazer. E é muito interessante porque a gente tem uma métrica de todas as pousadas, dos hotéis que estão na cidade. E se você é uma pessoa muito aberta, você tem inclusive essa cooperação direta. Então, donos de pousadas me ligaram, perguntaram desde o começo da semana passada, como que nós estávamos de locação, e a gente foi meio que se ajustando, se ajudando para poder chegarmos à conclusão, tá, este ano nós não vamos vender as 4 diárias, a gente vai quebrar isso para poder facilitar para todo mundo, facilitar para nós, facilitarmos para os hóspedes que estão procurando muito 1, 2 diárias. Então, é muito atípico, mas da mesma forma que nós fizemos isso, nós nos adequamos a esta realidade, vai ter um resultado tão bom quanto se fosse até 4 diárias, porque tem pessoas que estão ficando no início e tem pessoas que estão entrando no final. Então, na verdade, é, é isso que um dono de hospedagem, ou você que está montando a tua própria empresa, tem que ficar sempre ligado. Você não pode ser isto e pronto, eu não mudo. Não, você precisa mudar muitas vezes. Você precisa realmente ter essa abertura, esse leque de oportunidades, e você tem que ser muito minucioso, digamos assim, na hora de você tomar a decisão, para que você não decida naquilo que é errado. Não existe nunca um certo e um errado. Às vezes você acerta mais, às vezes você acerta menos, mas a gente está sempre tentando acertar o máximo possível. Então, eu tenho certeza que a decisão que nós tomamos de não fecharmos com 4, mas sim com 2 diárias fechadas, nós acertamos e muito. E no final das contas, a gente vai conseguir alugar as 4 diárias do carnaval, que era exatamente o nosso objetivo, mas com pessoas diferentes, entende? Então, às vezes, você ganha quando você perde. Não sei se essa expressão você já ouviu, mas foi exatamente isso que aconteceu, o que está exatamente acontecendo hoje. E até 2 dias atrás, a gente tinha muitos quartos ainda disponíveis, porque a gente estava fechado, sem abrir para essa nova modalidade, digamos assim. E a partir do momento que a gente falou, não, ontem de manhã nós tomamos a decisão, batemos o martelo, digamos assim, e tudo começou a acontecer de ontem para hoje. Então é muito importante
você ser muito antenado no que está realmente acontecendo e simplesmente não ache que teu produto meu produto é maravilhoso, eu não vou baixar um centavo. Ou simplesmente, sabe, não, meu Deus, o vizinho já vendeu, tá cheio e nós não, vamos colocar o preço lá embaixo. Não, nenhuma dessas duas linhas de pensamento está correto. Você tem sempre que manter a sanidade no sentido, não de ser frio, mas você tem que analisar os números de acordo com o que realmente está acontecendo e ter muita cautela para tomar qualquer decisão, para que essa decisão não seja errada, tá bom? Então, para quem está começando a empresa, talvez você não tenha a experiência que eu tenho, e mesmo assim, como eu falo, são desafios. Todos os dias a gente tem desafios e às vezes desafios novos. Eu nunca tive algo como eu estou tendo agora. Eu tive que tomar decisões. Em 12 anos, eu nunca tomei uma decisão nesse sentido, entende? Então, assim, todos os dias é um dia novo e chega às vezes situações que são realmente novas, novas no sentido sem precedente, né? Então, para você que está começando agora, uma das coisas que você precisa realmente verificar é, primeiro, o preço que é aplicado na tua área, na tua cidade, na tua região. Esse meu aluno, ele tem uma cidade, ele mora numa cidade grande, acho que são 152 mil habitantes, completamente diferente da minha cidade aqui, que são 22 mil habitantes. Então, ele tem que pesquisar exatamente na região aonde ele está, no bairro aonde ele está, para daí ele poder realmente começar a ter uma noção de preço. Então, é importante você começar a ver quais os tipos de hospedagens tem na tua área. Se são hotéis, se são pousadas, se são hostel, o que realmente tem e qual a linhagem, digamos assim, de preços que eles praticam. Porque um hotel, ele pratica um preço, o hostel pratica outro, a pousada pratica outro. Qual é mais barato, qual é mais caro? Não sei. Vai depender da linhagem. Tem muitas vezes que as pousadas, elas são muito mais caras do que os hotéis. E o que é melhor, uma pousada ou um hotel? Depende daquilo que você realmente vai querer procurar. Muitas pessoas, hoje em dia, isso é um título para a próxima aula, eu vou exatamente exemplificar um pouco mais o porquê de pousada, o porquê de hotel ou o porquê de hostel. Houve um momento no país, há uns 20 anos atrás, era muito comum você usar essa palavra hostel. Hoje em dia ela existe ainda, né? Mas ela não é tão forte, digamos assim, quanto pousada. Por quê? Porque um hostel tem um conceito completamente diferente de uma pousada e tem um conceito absolutamente diferente de um hotel. Então, depois nós vamos falar um pouco mais especificamente dessas linhagens de hospedagens, dessas três especificamente, porque eu consigo dominá-las. Mas, de novo, o preço vai variar muito do que a pessoa oferece, porque existem hostels também que oferecem umas vantagens, digamos assim, ou oferece um nível de hospedagem que é quase que igual ou às vezes até melhor do que algumas pousadas. Então, não adianta a gente querer precificar o hotel, fica nessa linhagem de preço. Tá, mas o que eles oferecem? Tá? Para eles poderem chegar a cobrar isso.
numa hospedagem como pousada, o que que ela oferece para ela poder chegar a cobrar esse preço? Porque tudo tem que ser justificado de acordo com aquilo que você oferece. Não é simplesmente porque, de repente, o hostel tem uma diária de, digamos, sei lá, R$ 50 por pessoa. Tá, mas o que que ele oferece? Ele oferece café da manhã? Muitas vezes não. Ele oferece quarto individual ou uma suíte? Não, às vezes você tem que dividir uma cama com mais 10 pessoas num quarto. Mas aí no final do dia o quarto dele vai dar quanto, entende? Então, assim, essas pequenas nuances é o que realmente a gente precisa olhar, e mais do que olhar, a gente precisa realmente entender para depois nós precificarmos a nossa. Porque se você está montando, eu sei que o anseio que você tem de vender é muito grande. Mas antes de você bater o martelo e falar, olha, minha diária vai custar 250, vai custar 300, para um casal, você tem que realmente conhecer todas as pessoas que estão no mesmo patamar que você, como hospedagem, e além disso, conhecer toda a rede hoteleira que é praticado na tua cidade. Porque aí você vai estar realmente colocando um preço que, além de ser justo para você, vai ser justo também para o hóspede. E, dependendo daquilo que você oferecer, é muito justificável. Você vai rapidinho se destacar pelo trabalho que você oferece e pelo preço que você pratica. Você entende? Então, há uma diferença aí naquilo que você oferece, naquilo que você cobra, mas tudo é justificável. Justificável como? Depende daquilo que você oferece, o café da manhã, os produtos que você realmente usa para poder oferecer o teu café da manhã, por exemplo, os produtos que você usa, os lençóis que você usa para forrar a cama onde esse hóspede vai ficar, porque se você usa, sei lá, 50% poliéster, 50% algodão, contra uma pessoa que oferece uma hospedagem com lençóis, 250 fios, é uma diferença grande. Mas assim, mas Maria, tá, uma pessoa que oferece uma hospedagem com lençóis de 250 fios, ele não pode cobrar a mesma coisa que uma outra hospedagem faz, cobre suas como fala, tem o seu enxoval em poliéster e nada errado com isso. Tem pessoas que vão se adequar a essa realidade de hospedagem e vão ter hóspedes que vão querer pagar e vão se adequar a essa outra linhagem de hospedagem. Então, existe, na verdade, espaço para todos. O que você precisa saber definir muito bem qual é essa linhagem, que tipo de hóspedes você vai querer. Uns hóspedes muito mais simples, que realmente para eles precisa ser um preço muito mais acessível, ou se você vai oferecer produtos de excelência qualidade ou excelente qualidade, e que aí você também vai cobrar por isso. O que não pode haver jamais é abuso de cobrança. É realmente você achar que porque você está precisando, porque você tem essa necessidade de vender e você está ansioso, que você vai colocar um preço ou muito acima daquilo que realmente você deve praticar ou muito abaixo. Porque depois que você precifica, depois que você bate o martelo, digamos assim, é muito difícil você ajustar, tanto para cima quanto para baixo. Por quê? Porque se você fica nesse ioiô de preços, é, você não vai ter essa consistência e as pessoas vão falar: nossa, é muito estranho aquele lugar. Porque tem época que o preço é um, tem época que o preço é outro, sem nenhuma justificativa. Quando eu falo dos dois preços, preço de alta, preço de baixa, todo mundo pratica, porque
durante o período festivo ou feriados, e durante o resto do ano que não tem nenhum feriado, não é festivo, claro que há uma grande diferença de preços, e essa diferença é exatamente para incentivar as pessoas a viajarem no período de baixa temporada. Por quê? Porque você vai conseguir se manter teus funcionários, caso você tenha, nesse período que não é feriado, que não é período festivo. É por isso que existe, na verdade, essas duas tabelas, digamos assim, de preço. Isso é em todo lugar. Exatamente para poder dar condições melhores para quem não se importa em viajar num período de baixa temporada, digamos assim. E aqueles que só podem viajar quando todo mundo tira férias, tipo, sei lá, janeiro, julho, por causa de crianças na escola, por causa de N outros fatores, eles acabam pagando mais caro porque é um período que tem uma grande demanda de lugares para poder as pessoas ficarem, e aí, claro, que o preço aumenta bastante, entende? Então, esses preços de alta e baixa temporada é praticado desde sempre. E é justo no sentido, claro, se realmente está num período de baixa, como que ele vai pagar o mesmo preço quando está num período de alta, que tem muita gente procurando? Nada mais justo que no período de baixa ele tenha esse grande desconto. Esse desconto muitas vezes é 20, 25%, tanto nas atividades turísticas quanto nos serviços de hospedagem. E assim, a qualidade cai? Não deveria, tá? Não deveria, porque na verdade, se você tem um bom preço no período de baixa e continua com uma boa qualidade, isso significa que você também vai continuar tendo hóspedes o ano todo, tanto no período de baixa quanto no período de alta. Por que isto? Exatamente porque você tem um preço justo, tem uma qualidade excelente e as pessoas, elas estão em busca disso sim. E hoje em dia, muitas pessoas acabam viajando em período aonde não tem esse período de férias, digamos assim, esse período em que todo mundo acaba viajando. Uma por causa da pandemia, que mudou completamente o nosso conceito de viagem, outras porque as pessoas estão cada vez mais livres, elas não estão mais trabalhando com o CLT, carteira assinada e pronto, elas só têm aquele um mês durante as férias. Ou até estão trabalhando em lugares, como eu posso dizer, registrados, mas as empresas também, eles estão fazendo uma flexibilidade em termos de, às vezes, um funcionário ele pode tirar, sei lá, 4 vezes, 4 semanas ao mês, ao ano, as férias. Então, ele tira 10 dias agora, 10 dias depois, 10 dias depois. Isso é flexível hoje em dia, o que facilita muito as pessoas viajarem também no período que ela quiser viajar. Ela não precisa ser somente quando ela faz um ano e tem um ano de férias e ela tem que correr e tirar aquele mês inteiro, né? Então, hoje em dia, as coisas estão ficando cada vez mais flexíveis e isso é muito, muito interessante, é muito justo para todos, tá? Tanto para aquele que está querendo viajar, quanto para aquele que tem um serviço de hospedagem. Por quê? Porque aí é bom para todo mundo. As pessoas, o mundo, eu vejo assim, está cada vez ficando mais harmônico, está cada vez mais se ajustando para que seja bom para todos. Porque quem é dono de um empreendimento, ele vai preferir liberar esse funcionário a viajar 10 dias ao esperar que ele chegue e peça os 30 dias corridos para poder viajar. Porque se ele dá esse fôlego de 10 dias, a pessoa volta muito mais energizada, ela volta com muito mais garra. E essas férias quebradas
às vezes faz com que a pessoa, durante um ano, ela consiga trabalhar muito mais feliz, consiga produzir muito mais, consiga realmente ter uma qualidade de vida muito melhor do que ela trabalhar exaustivamente para depois tirar os 30 dias. E, de repente, ela volte cansada, preocupada, porque quem tirava antigamente os 30 dias de férias, na hora que voltava, era um baque, né? Eu trabalhei de carteira assinada, eu sei como que era. Então, hoje em dia as coisas estão muito melhores. E esse diálogo que há entre o funcionário e o patrão é fundamental, porque, na verdade, ambos, um precisa do outro e o outro precisa do um. Então, esse andar junto e decidirem as coisas juntos é muito importante para que tanto a empresa quanto o funcionário tenham dignidades, cresçam, consigam realmente conviver em harmonia, porque a partir do momento que há esse diálogo, que há esse entendimento, a coisa flui e flui cada vez melhor, tá? Então, repensando, né, voltando a falar sobre o título, são todos esses fatores e principalmente a tua pesquisa que você vai fazer e aquilo que você vai oferecer é que vai determinar o que você vai realmente cobrar. Porque aí você pega um comparativo. A hospedagem que oferece o mínimo de coisas possíveis vai ter um X de preço. A hospedagem na tua região que oferece o máximo de benefício, ela também vai ter um X de preço. E aí você vai fazer esse balanço. Eu não vou oferecer tudo que esse resort faz, por exemplo, esse spa. Mas eu vou oferecer muito mais do que esse hostel oferece. Então, desta maneira, você não vai cobrar nenhuma coisa nem outra, mas vai cobrar aquilo que é justo de acordo com aquilo que você oferece, tá bom? Eu espero que eu tenha sido clara, que eu tenha te dado algum insight, alguma dica para você realmente começar a pensar, principalmente em relação à precificação no teu produto, a precificação das tuas hospedagens, das tuas diárias, na verdade, que você vai oferecer aos hóspedes. Tudo certo? Eu peço que vocês, por favor, me sigam, deem um joinha e se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Esses dias eu respondi muitas questões, eu acabei meio que dando opinião e conversando e falando, dando um pouco de dicas para algumas pessoas que me perguntaram. Eu espero que eu tenha ajudado a elas e aqui que eu tenha ajudado você durante esse nosso bate-papo. Eu espero voltar em breve. Se você quer que eu fale especificamente sobre alguma coisa, manda uma pergunta que aí eu transformo no bate-papo e talvez seja a mesma pergunta que outras pessoas gostariam também de fazer. Então fica a dica aí para vocês, tá? Não se acanhem, não existe nenhuma pergunta inadequada, todas as perguntas são muito bem-vindas. Vocês estão começando agora. Eu também não sou a dona da verdade, por mais que eu tenha experiência, e aquilo que eu não souber, eu vou correr atrás para saber e vou ser da melhor maneira possível honesta em falar, ó, não sei essa pergunta, vou pesquisar e eu vou passar para vocês, tá bom? Eu agradeço imensamente e a gente se vê em breve.